Bom dia, meus jovens. Vamos aqui a mais uma aula na forma remota. Nós estamos aqui na unidade Aprender Economia, baseado no livro do Paul Singer. E nós falamos na aula passada do controle da oferta da moeda. Primeiramente, a gente falou que os estados institucionalizaram os bancos centrais. E a função desse Banco Central é justamente controlar a política monetária de um país, né? Bancos centrais praticamente existem em todos os países. O Banco Central daqui praticamente é fazer a política econômica, né? A parte que concerne a política monetária, ou seja, o controle da moeda, da emissão, dos títulos, etc. Né? Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, que é o Banco Central de lá, tem outras atribuições também, diferentes do Banco Central daqui. Por exemplo, a taxa de desemprego, né? Aqui já não é atribuição do Banco Central, aí o nível de desemprego. Mas muito bem, mas em suma os bancos centrais são aí entidades reguladoras da economia no que se refere à emissão e controle da moeda, sobretudo, né, evidentemente que aí o controle da moeda escritural que está nos bancos, ou seja, a quantidade de empréstimos que os bancos podem aí conceder. No caso, então, há um forte controle dos juros que pode ser alçado pelos bancos centrais através dos encaixes, como a gente falou para vocês. O encaixe pode ser maior ou menor. À medida que esse encaixe ele vai se elevando, evidentemente, que aí os juros vão ter que aumentar. Por quê? Porque é um enxugamento de crédito no mercado, né? A cada R$ 100, ao invés do banco poder emprestar 70, ele vai emprestar agora 80 e assim por diante, né? Ou melhor, né? Isso, né? É o contrário, desculpa, né, pessoal? Se aí aumenta o encaixe, à medida que vai aumentando o encaixe, vai ficando menos dinheiro para que os bancos possam aí efetivar os seus empréstimos. Aí evidentemente que vai haver uma subida dos juros. Muito bem, esse controle é feito pelo Banco Central, né, o controle de M, daquela equação que nós vimos, M igual a Q vezes P, né, sobre V. Muito bem, nós vamos entrar hoje no outro item, que é o item a moeda e os preços. E vamos focar sobretudo na visão dos monetaristas, economistas monetaristas, né? Os colegas que advogam sobre aí a necessidade ímpar do controle da inflação para o cálculo econômico, ou seja, para que os agentes econômicos possam investir, os empresários, etc., possam aí se planejar e investir na economia. Evidentemente que tem que ter aí um clima de estabilidade. Esse esquema de estabilidade, segundo eles, só pode ser alçado se não houver aí as inflações ou pelo menos os riscos, né, de uma subida inflacionária. A tese dos monetaristas, então, pessoal, tem por fundamento o controle austero da equação que foi modificada por eles, né, que agora é P igual a M vezes V sobre Q. Permite que os preços não cresçam. Através dessa equação, aí a gente vai ter que olhar lá na nota de aula, vocês observem que o controle que o agente, né, a público pode ter é sobre M. Sobre V não pode porque é a velocidade média da moeda, né, de circulação da moeda. Então P só poderia ser aumentado, né, se houvesse um aumento de M. Como quem controla M é o Banco Central, como a gente falou para vocês, então quando há aí ameaças de inflação ou cenários inflacionários, segundo os monetaristas, a culpa são das autoridades monetárias que não fizeram cumprir uma mão de ferro para o controle dessa equação. Pois muito bem, para se diminuir o ritmo de M, deve-se conter a expansão do crédito. Através de quê, pessoal? Mais uma vez, né? Aumentando o encaixe lá do Banco Central, né? Obrigando que os bancos agora eles aumentem a quantidade de dinheiro que eles vão ter que deixar depositado compulsoriamente. Contudo, tal medida afetará o dinamismo econômico e segmentos da classe dominante
farão restrições a isso. Por quê, né, pessoal? Porque as medidas não são tão simples assim, né? Não é uma medida puramente tecnicista. O que é que acontece? Ocorre que se a gente mexer em M, né, se a gente pegar e tiver um cenário de uma ameaça de inflação e a gente começar a manipular M no sentido de tentar reter a sua expansão, qual é a nossa arma singular? No caso, aumentar o encaixe. Aumentando o encaixe, eu estou enxugando a economia do crédito. Em outras palavras, vai ter menos crédito para não só as pessoas físicas, mas sobretudo para as pessoas jurídicas que dependem, né, de forma íntima desses créditos, as grandes empresas, né, as grandes empresas comerciais, as grandes empresas aí, né, produtivas no ramo industrial, do agronegócio, etc, etc. Eles precisam sempre desses empréstimos, né? Não há uma grande empresa, um grande conglomerado que não trabalhe com aí uma porção de bancos, né? A verdade é essa. Se você faz aí com que esse M diminua, o que eu estou dizendo é que vai ter menos crédito disponível. As empresas, evidentemente, que aí vão reclamar, por quê? Claro, né, pessoal? Porque aí as suas atividades vão estar comprometidas. Todavia, a receita monetarista não funciona para dinamizar a atividade econômica essencialmente porque a economia capitalista não é passível de ser controlada ou planejada. Em última instância, um movimento do capital, intersetorialmente, não obedece a nenhuma regra específica. Existe uma anarquia da produção, baseada na ampla liberdade dos agentes econômicos de produzirem e venderem a quantidade que desejarem e a quem interessar. Os setores da economia, por vezes, seguem em descompasso. Lembrem lá daquela nossa unidade pretérita das origens das crises nesse modo de produção capitalista. Então, nosso autor aqui está fazendo referência justamente a essa dificuldade de se impor um maior controle, né, numa economista, desculpa pessoal, numa economia de mercado do tipo capitalista. Na página 57, aí o nosso autor vai nos dizer de uma forma mais didática o que nós estamos discutindo com vocês aqui. Se não, vejamos. Olha só. Nós estamos falando justamente das dificuldades dessa receita monetarista de incentivar a atividade econômica. Para, de fato, desoxigenar a atividade econômica, para conter círculos ambientes inflacionados, de fato, sempre se viu. Mas para estimular já é mais difícil, né? Vamos aqui ver. Vejamos o que ocorre, por exemplo, no Brasil. Nos fins de 1979, o governo resolveu limitar os juros dos instrumentos financeiros, prefixando o reajustamento monetário abaixo do ritmo da inflação. Ou seja, né, pessoal, desestimulando as pessoas a aplicarem no mercado financeiro de uma maneira geral, né, nos bancos. Então, as pessoas, quando têm dinheiro sobrando, e sempre tem uma parte da população que tem muito dinheiro e que não quer que esse dinheiro se desvalorize, compram bens reais, apartamentos, casas, terreno, etc., como reserva de valor. Face a esse aumento da demanda especulativa, a construção civil, que esteve até então mais ou menos amortecida, passa a aumentar o número de lançamentos de prédios, de apartamentos e de escritório. Mas os ramos que sustentam a indústria de construção, a fabricação de cimento, de telhas, de cal, etc., não estão preparados para isso. Então, de repente, pode faltar cimento e o preço do cimento começa a subir. O aumento do preço de cimento tem por função aumentar o lucro das fábricas de cimento, para que possam acumular capital e aumentar a sua produção. É um exemplo claro para dizer que o aumento dos preços não advém necessariamente desta equação que nós acabamos de ver com vocês, né? É a economia real que de fato impulsiona a maioria desses preços para cima ou para baixo, de acordo com as regras do próprio mercado. Existem os desequilíbrios intersetoriais que causam pontos de estrangulamento. Os preços sobem por conta da economia real e não do lado monetário, segundo a avaliação do nosso autor. A intermediação bancária
na compra e venda de matérias-primas, por exemplo, dinamiza a economia real do serviço de cobrança, adiantamento de duplicatas. Serviço de cobrança, pessoal, é uma forma, uma modalidade que os bancos têm de conceder crédito. Se não, vejamos aqui como o autor coloca, mas vai ser fácil perceber, ó. Veja só, né? Aqui começando na página 57, ele vai dizer: depois dos preços já subirem, os comerciantes, os agricultores, os industriais que precisam de moeda para transacionar mercadorias com preço aumentado vão aos bancos retirar mais dinheiro. Os empresários em geral compram a prazo. Agora, quem vende, por exemplo, a matéria-prima para a indústria não pode esperar 90 dias para receber. Então, ele emite uma duplicata que o industrial que comprou assina, ou seja, endossa. O banco comercial aceita essa duplicata como garantia. Adianta o dinheiro através de um depósito que é aberto em nome do vendedor. Esse é o principal negócio bancário. Ora, as duplicatas refletem a elevação de P. À medida que as mercadorias vendidas têm seus preços aumentados, o borderô, ou seja, o conjunto de duplicatas que todo mês é levado ao banco para descontar, terá um valor maior. É mais um exemplo para constatar que a elevação de P nem sempre está de fato relacionada com aí o equilíbrio ou desequilíbrio do volume de M, né? Como pensam aí os nossos colegas monetaristas. A gente pode entrar então no controle monetário da inflação, que é o tópico seguinte, tópico 11, tá, pessoal? Que a gente, eu acho que não vai dar tempo de concluir, mas vamos lá. Se a autoridade monetária resolve parar a inflação no freio monetário, os custos sociais são visíveis. Caso do Chile, né, de Pinochet, em que houve isso aí. O freio monetário, o que é, né? É a concepção segundo a qual eu posso intervir na economia no sentido de aí controlar a inflação por meio exatamente da manipulação daquela equação, ou em outras palavras, manipulando aí M, controlando M. Como é que eu faço isso? Nós já falamos, né? Tem 3 modos de fazer. Um deles é aumentando o encaixe devido ao Banco Central pelos bancos comerciais, não é isso? O outro, né, através da emissão ou retenção de títulos públicos, e a outra, né, que é a própria emissão de moeda de curso forçado, no nosso caso real. Pois muito bem, foi assim feito, mas as consequências sempre são terríveis para a economia real. Por quê? Porque a economia entra na chamada recessão. Há aí um freio da atividade econômica. Não precisa fazer muitas análises, né? Muitas aí esforços intelectuais para saber que isso aí vai gerar o quê, pessoal? Desemprego, muitas empresas vão falir, e é justamente o que acontece, né, nesses cenários. No Brasil aconteceu algumas vezes, mas o caso chileno é emblemático por conta aqui das consequências que foram alçadas. Se não, vejamos, cada vez então que se tentou aplicar o chamado remédio monetário, cada vez que se tentou realmente conter a inflação, tirando o oxigênio da economia, de fato a inflação caiu, mas à custa de uma brutal recessão. Pinochet fez isso no Chile, mas o produto nacional chileno caiu 20% durante vários anos e o desemprego naquele país alcançou 1/4 da força de trabalho. O preço social e o preço econômico para acabar com a inflação, pisando no freio monetário, reduzindo a massa de meios de pagamento, são enormes. Por isso que os governos eles são renitentes em aplicar essa medicação, essa prescrição assim, de uma forma tão abrupta. A posição monetarista não enxerga as verdadeiras razões para diminuição dos meios de pagamento, crédito, adiantamento de duplicatas, aqueles descompassos intersetoriais, né, atinentes à própria economia capitalista. Numa guerra, por exemplo, não há como ter controle da inflação. Como é que você vai fazer controle da inflação numa guerra, né, pessoal? Emitir uma quantidade elevada de moeda gera, de fato, inflação, evidentemente. Mas, né, em alguns cenários, isso é necessário, como no caso de um cenário de guerra, né? Vejamos então aqui nas lutas entre patrões e empregados
com maior porção da apropriação do excedente, podem também gerar inflação através de reajuste de salários repassados aos preços, né, pessoal? Quando aí há uma luta sindical para que haja aumento de salários, né, e ampliação de direitos, normalmente, quando isso é possível, os empresários repassam para os preços e isso gera inflação, né? Os empresários que podem fazer esse tipo de repasse, nem todos podem, né? Veja só, no caso aqui do setor da metalurgia, veja bem, no mundo inteiro, os metalúrgicos são a vanguarda da classe operária e não por acaso, pois trabalham em grandes empresas e têm condições de obter bons salários. Por quê? Porque as empresas passam os salários aos preços, o que em outros setores da economia, como vimos nas aulas anteriores, não é tão fácil. Assim, em setores em que há uma porção de empresazinhas, como é o caso da agricultura, por exemplo, com uma maioria de produtores individuais de mercadorias, aumentos de salários dificilmente podem ser repassados aos preços. Mas o setor monopolizado da economia pode dar e dá grandes aumentos salariais, menos no Brasil do que nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, aumentando a seguir os preços dos seus produtos. Sobe o custo de vida, de modo que os operários têm de pedir mais aumento de salário. As empresas concedem de novo e aumentam ainda mais os preços. Resulta aí que o P aumenta, né, pessoal? Consequentemente, as autoridades monetárias sofrem pressão para aumentar a M, porque é preciso descontar as duplicatas, que o crédito funcione, que a economia cresça. Se as autoridades são da escola monetarista e tentam impedir que o volume da moeda se expanda, começa a recessão, que será atribuída ao governo. É provável que após algum tempo os responsáveis pela política econômica caiam, né, do Ministério e do Banco Central, porque a longo prazo nenhum país aceita viver em estagnação ou contínuas recessões, com muito desemprego, só para estabilizar os preços. A espiral entre preços e salários eleva preço, e causa desequilíbrios que são contagiosos para os outros segmentos da economia, aumentando tanto o M como o P, gerando um cenário de crise econômica, né, pessoal? Veja só, a expansão monetária, em última análise, acompanha o aumento dos preços, mas não é causa deles, como a escola monetarista sustenta. Inegavelmente, há uma relação entre preços e moedas, mas não é correto afirmar que é o combustível monetário que causa o incêndio da inflação. É exatamente o contrário. São as contradições da anarquia de mercado, de uma economia não planejada, que geralmente levam os preços para cima e, como resultado, impõe a expansão correspondente do volume de meios de pagamento, ou seja, de M, né, pessoal? Quando a oferta de moeda não está sintonizada com os preços, há uma crise. Muito bem. Conter monetariamente a inflação tem um efeito aí, então, como os vivos, efêmero, né? Apenas efêmero, ou seja, passageiro. Por quê? Porque a economia real, a capitalista, sempre vai sobrevir com novas crises. O ideal seria que com a inflação se pudesse viver e ir crescendo, mas não é o que acontece. A inflação praticamente adia o ajuste de contas. Isto é, permite que a economia continue crescendo por mais algum tempo, apesar de suas contradições, até que a inflação seja tão alta e imprevisível que atrapalhe o cálculo econômico dos empresários. Então, o consenso político manda dar máxima prioridade ao controle da inflação, o que leva à subida de algum monetarista ferrenho ao Ministério da Fazenda, o qual realmente impõe forte restrição ao crédito, e a economia entra em fase de baixa no ciclo de conjuntura, assim ficando pelo menos o tempo necessário para a inflação caia. Para que passe, por exemplo, de 80 para 20, certo? 20%, claro, né? Nessa altura, o consenso político muda, sobre outro ministro que desafoga o crédito e inicia um milagre econômico, que desembocará necessariamente, após certo período, numa nova inflação. E é assim a economia capitalista, sobretudo aqui nesse cenário que o autor está se reportando dos anos 80 do século passado. Pois muito bem, meus amigos,
Nós vamos ficar por aqui, depois a gente entra aí nos itens finais desse capítulo. Um abraço, fique com Deus.